Vou começar porque também nós temos atividades na sequência. E, bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E, pessoal, é uma grande alegria estar no Games for Change, porque é um evento que vem se desenvolvendo há um bom tempo, tenho participado de todos eles, e com o qual nós temos uma profunda solidariedade. E porque ele vai trabalhar questões que são fundamentais do ponto de vista ético, social, filosófico, psicológico, etc., etc., justamente visando a mudança. Na tradição, no século XX, de várias e várias iniciativas acadêmicas, de pesquisadores, como, por exemplo, Kurt Lewin e outros, Bandura, até Skinner, por exemplo, no sentido de promover uma melhoria de comportamento, de atitudes sociais e uma sociedade como um todo. A minha fala será games... Quer falar, Gilson? Vem. Rapidinho, estou só... A minha fala será sobre games e filosofia. Eu não vou falar sobre filosofia da mudança, gostaria, mas não vai dar tempo. Então eu vou falar sobre as bases que são utilizadas para que nós possamos trabalhar estratégias e pensamentos calcados na filosofia para uma mudança. Apesar de que o último autor que eu vou abordar, ele já começa a trabalhar nessa perspectiva. Então eu vou trabalhar a questão do como essa coisa entra nos jogos digitais e qual é o papel dela e quais são as ideias que estão presentes. No sentido de apresentar uma sequência mais ou menos linear, para ficar inteligível, eu serei monotemático nesse sentido. E eu acho que vai ser interessante porque nós teremos uma boa perspectiva. Em primeiro lugar, eu aprendi isso com um colega meu do Canadá. Importante porque a gente começa a falar e esquece as coisas. Aqui está uma descrição breve de quem sou eu no sentido acadêmico. Sou pesquisador e professor do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC, criado pela nossa amada e querida professora Santa Ela, que estava aqui. Eu sou autor do projeto do curso de Games da PUC também, que é um curso maravilhoso, como muitos outros, e é o curso que tirou nota máxima no reconhecimento do MEC. Tem um projeto pareado à indústria de jogos, ao IGDA nos Estados Unidos e assim por diante. Eu também tenho formação como filósofo e artista digital. Eu fiz uma formação no Liceu de Artes, isso eu sempre gosto de colocar, em pintura, escultura e desenho. E fiz formação em filosofia hermenêutica, que é a filosofia alemã de Kant até os nossos dias, assistindo na graduação em filosofia e também no mestrado, com o Erwin Stein, que foi direto aluno de Heidegger e fez o pós-doc com ele. Então, os filósofos têm essa coisa da árvore genealógica, né, geriátrica, ginecológica do pensamento filosófico. Né? Além disso, eu fiz formação em psicanálise freudo-lacaniana no Centro de Estudos Freudianos do Brasil. Eu sou pesquisador do NUPG, Núcleo de Pesquisa em Hypermedia Games da PUC. Também sou consultor internacional da Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, onde eu faço pareceres, acompanho projetos na área de games e hipermídia. E sou membro ativo do SB Games. Né? Eu adoro o SB Games, eu tenho um grande amor por esse evento, porque é o maior evento acadêmico do Brasil, que congrega todo mundo, e ele acontece todos os anos. Esse ano foi em Terezinha. Aqui nós temos o nosso Manchar, nosso presidente da SBC junto ao SB Games, o professor Nakamura da PUC. Foi maravilhoso, vocês tinham que ver. E o próximo ano, para nós, é uma coisa incrível, será aqui em São Paulo. E nós teremos 2.500 pessoas participando, gamers de todo o Brasil, do SB Games, discutindo, pensando nas trilhas de computação, arte design, cultura, no consórcio doutoral que eles estavam falando, sabe? Vai ser maravilhoso isso. Então conto com vocês no SB Games de 2017. 16. Viu só? Assim estou... Então, 17 também, né? O que eu sou? O que eu sou? O que somos nós? Enquanto perdurar ao coração a amizade pura, o homem pode medir-se
sem felicidade com os celestiais. É o que nos diz Holden. A amizade é o que sempre se faz apelo à amizade. Sófocles. Eu sou apenas um artista e um filósofo. Ou seja, eu busco fazer uma coisa que se chama arte pensante. Aqui tem um trabalho meu, do ano passado, que é um 3D, combina 3D e termina com pintura digital. E depois de eu ter feito ele, porque quem me conhece e já viu os meus games, sabe que sempre vai achar um elefante andando lá por meio do... Esse é o meu elefantezinho, né, do games. E aí, então, depois disso, eu desenhei a lápis, mais ou menos umas 100 horas de trabalho, num A3, um trabalho de conversação, conversando com o digital, e que vocês sabem, é muito difícil a gente fazer o elefante parar na posição que a gente quer. Mas como aquilo ali era 3D, né, então já ficava mais fácil. Mas aí eu comecei a desenhar na mesa, ia para lá, ia para o café desenhar e tal. Aí eu fiz o print, então eu desenhei. Para mostrar, assim, que é o norte no qual eu pretendo seguir nessa discussão, para mostrar para vocês uma das várias formas de se lidar com a questão dos jogos, né, que é muito importante para a questão da mudança. Vamos lá. Então, eu vou abordar para vocês, introdutoriamente, esses 5 filósofos. Martin Heidegger, alemão, na Floresta Negra, Hans-Georg Gadamer, também, de Marburg, Eugen Fink, também, Herbert Marcuse e Andrew Finberg. Esses 4 alemães e esse canadense, que é muito interessante. Todos eles fazem parte de uma sucessão de diálogo histórico. Então nós temos aqui uma linha histórica, se eu desenhasse uma linha do tempo, indo para Heidegger, Hans-Georg Gadamer e Eugen Fink juntos, Marcuse na sequência e Andrew Finberg. Eu vou colocar uma ideia sobre cada um deles para mostrar como ela consegue entrar dentro dos jogos digitais e um exemplo. Ora, primeiro, Heidegger. A obra de arte cria o mundo. Somente agora, na primeira década do século XX, a BBC começa uma série de programas mostrando, como ela sempre faz, determinados pontos que resituam situações ou perspectivas da história. É claro, vocês vão dizer, não, mas Gombrich já tinha colocado isso, outros autores, Argan, etc. Qual é o ponto de vista? Que não é exatamente, como a antropologia dizia, que as ferramentas criavam a cultura do mundo. Hoje nós vemos que são aquelas coisas que eram feitas nas cavernas que levavam o homem a aprimorar as ferramentas, o que em pintar em função do acontecer da vida que ele produziu no princípio. Então é muito interessante. A obra de arte, ou arte em geral, cria o mundo. A arte de Altamira, da Caverna dos Sonhos Esquecidos, que foi filmada por Herzog, mostra para nós exatamente isso, que esse processo vai acontecer. Claro que ele não é um processo, é só isso que eu queria, não. É um diálogo. Nós não podemos separar as duas coisas. Técnica e arte estão juntos com o homem, pareados, desde o alvorecer do homem, desde que o homem era homem. Ora, o trabalho de Heidegger é justamente um deles, esse, mostrar como o pensamento fenomenológico, ou com ele, os games como arte, recebem um fundamento ontológico. Ou seja, o Heidegger é capaz, com a obra dele, na discussão sobre arte e técnica, mostrar que o coração das coisas que nós vivemos é um coração estético-ontológico. Não estético no sentido da classificação, mas no sentido da poiesis, no sentido da criação. Aliás, no grego antigo, técnica e arte estão numa palavra só que se chamava poiesis. Delas é que a techne, que é o saber fazer da habilidade do artista, emerge. O artista cientista. Então isso é muito interessante, porque a partir de Heidegger, e hoje a gente vê cada vez mais em autores que trabalham com jogos ou que fazem jogos, nós tivemos no SB Games
a presença de um inglês muito importante na área dos jogos. É um filósofo e um designer ao mesmo tempo, chamado Chris Baton, que tem vários jogos desenvolvidos, consultorias para outros jogos, e mantém uma obra de reflexão filosófica sobre os jogos extremamente boa, na qual essa perspectiva que nós temos nos games, um fazer pensante que coloca questões para o jogador. Ora, eu trabalho muito a perspectiva do produtor, que é a estética da produção, se a gente fosse falar em comunicação. Mas acho fantástica a estética da recepção também. Mas como eu sou um ferramenteiro, né, eu gosto de pegar nos pincéis, nas tintas, dentro das minhas limitações, claro, eu penso muito a questão como o programador que está lá escrevendo as linhas de código está pensando, como o modelista tridimensional está modelando, como nós, dentro da universidade, na nossa cozinha, que a universidade é uma grande cozinha do pensamento, trabalhamos. E como isso pode se conectar para com a nossa, digamos, audiência, os nossos sujeitos de diálogo. Ora, isso significa que eu me interesso muito que as pessoas que trabalham no mundo digital pensam, têm ideias. Por exemplo, nós temos o famoso jogo Braid, do Jonathan Blow, que foi construído na esperança de que ele estabelecesse como jogador um diálogo. E isso aconteceu, mesmo que o Jonathan Blow esperasse muito mais e que ficasse muito tristinho com muitas das zoações que ele levou no YouTube. Mas ele não desistiu, ele perseverou. E perseverando, ele está produzindo o Witness, que vai ser maravilhoso. Vai ser para o PlayStation 4, tá? Então já tem toda a... Ele disse lá que ele já fez 600 puzzles, é uma... Sabe, ele é um obsessivo, né? Como todos nós somos, né? A perfeição não é um limite, tá? É uma etapa que tem que ser alcançada, né? Seria esse o caso, né? Bom, Heidegger é o pai dessa escola na qual se pensa uma série de coisas. Não vou começar a abrir, não vou falar de Dreyfus e outros autores, né? Meus queridos colegas da computação, mas eu vou tentar restringir para essa parte muito simples e delicada, que é a produção do pensamento durante o desenvolvimento, e que ela fundamenta, ela dá base, ela dá estofo para que nós venhamos a jogar jogos como BioShock, por exemplo, e que a gente fica assim, uau, isso aqui tem alguma coisa, e a gente vê, nossa, é um tratado de filosofia sobre a distopia no século XX. E a gente vai descobrir que ele fez a obra baseada no pensamento da Ayn Rand, Atlas Struggle, a revolta de Atlas, e que ele fez baseado num diálogo dele com as obras de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e George Orwell, 1984. E ele está discutindo justamente os limites, dentre outras coisas, claro, da nossa arrogância do eu, em qualquer sentido. E é um jogo fascinante, é um jogo maravilhoso. Bom, só para mim, né? Porque a gente pode conversar depois. Então, continuando, o aluno dele, Hans-Georg Gadamer, vai mostrar numa série de obras, principalmente em Verdade e Método, que a perspectiva da arte é mostrada como um jogo fundamental na construção da formação do homem no Ocidente. A filosofia e a arte estão juntas até os dias de hoje, numa construção do que os alemães chamam de Bildung. Bildung é uma palavra muito interessante, porque ela tem uma relação com imagem, Bildung, e formação. Formação no sentido de formação histórica, no sentido que alguém escreve algo que eu leio, isso me afeta de tal maneira que eu respondo a esse escrito na forma de um diálogo, na forma de uma pintura, ou seja, que me coloca questões.
E para Gadamer é justamente essa estrutura que é um jogo. O Gadamer vai partir tanto do trabalho do Heidegger de 1928, que é o primeiro filósofo a trabalhar o conceito de jogo no século XX, ele não é o primeiro filósofo a trabalhar isso, não sei. Tem sem números anteriores, mas no século XX ele é o que retoma. E o trabalho do Huizinga, de 32. E ele vai colocar essa questão. É jogando que as estruturas conceituais podem ser abertas, exploradas e transformadas. Ele vai dizer uma seguinte frase: ao jogar o jogo, o jogador, pelo jogo, é jogado. E com isso, ele transforma o jogo e a si mesmo. Todo mundo sabe quanto as experiências fundamentais da nossa vida nos transformam. Essa é uma palavra alemã que nós temos para isso, que é erfahren. Nós chamamos de... Oi, Cana, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós chamamos de experiências transformadoras. São inúmeras. Mas a arte, e aí os games, têm essa possibilidade, os games como dentro do campo da arte, de realizarem esta situação, esse evento apropriativo que é o da experiência transformadora. Há um nome para isso, que é da a Erfahrung, se chama experiência estética. Nós ficamos... Nossa, algo aqui acontece. Quantas vezes eu já vi programadores olhando o código e verem a coisa funcionando, terem esse pressentimento, essa sensação, essa Erfahrung, como se diz em alemão. O Richard Sennett, que é um dos seguidores aqui de toda essa proposta, aluno da Ana Arendt, ele vai, no livro O Artífice, trabalhar esta perspectiva quando ele vai dedicar à comunidade Linux, que é a comunidade onde nós estamos juntos, colaborando e construindo algo. Não para mim, mas para todos. Essa é a ideia, né? Do Torben, né? Bom, seguindo, nós temos Eugen Fink, que vai escrever um livro, O Jogo como Símbolo do Mundo, e que vai ser publicado em 1960, que é um dos últimos livros dele, onde ele vai colocar a ideia de que o jogo é revelado como um símbolo do mundo. Desde a pedra e o homem a fazendo rolar, ou a usar para quebrar um coco, ou uma noz, ou uma casca de noz. Vocês sabem que a casca de noz é extremamente dura, né? Até os eventos da natureza com os quais nós disputamos e temos que nos esconder, nos abrigar, e hoje os controlamos e nos equivocamos e temos uma resposta negativa, né? Até para a própria natureza, funcionam dentro dessa estrutura. Ele vai dizer que nós vivemos em um mundo no qual somos jogados em uma equação que envolve as coisas do mundo, não os objetos, mas também os objetos depois, no mundo. O outro, o meu semelhante, o outro enquanto o animal, os celestiais, que estão presos, colocados no firmamento como estrelas, em uma conjunção mágica. E aí vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa, como pesquisador, extremamente apaixonado pelo livro da Lúcia, Matrizes do Pensamento. É uma das obras que vão ficar na história do pensamento brasileiro. Recomendo a todo mundo esse livro. Eu sempre uso. E quando eu trabalho essas questões, muitas vezes eu não estou citando a Lúcia, mas ela está no meu pano de fundo, como uma coisa delicada, que me segura e que me mostra as estruturas que entre linguagens, entre falar, ouvir, a música, as cores, isso trabalha e funciona. Na sequência, nós temos uma pessoa muito preciosa e que é o responsável pela Revolução de Maio na França. E que é o responsável por vários eventos no Brasil posteriores. Nós
vivíamos numa ditadura militar, a resposta. A terceira resposta, que queria liberdade, democracia, mas sem luta, né? Que é o Herbert Marcuse, que escreveu Eros e Civilização. É interessante a história do Herbert, esse pensador alemão judeu, que ele foi o secretário pessoal de Heidegger. Era o predileto do Heidegger. E quando os nazistas tentaram pegar o Marcuse, Heidegger pessoalmente providenciou e cuidou para que ele pudesse escapar. Graças a isso, nós tivemos Eros e Civilização, tivemos o curso de estética dele, que é maravilhoso, e tivemos o movimento hippie, a Revolução de Maio estudantil na França, 69, a Reforma brasileira, o arejamento, a valorização do grupo lógico matemático na França, do Nicolas Bourbaki, e as metodologias ativas tiveram impulso, que é muito importante para nós na área da computação. Com Marcuse, a filosofia hermenêutica de tradição Gadamer, heideggeriana, vai se fundir com a teoria crítica de Frankfurt, com a leitura que Adorno e Horkheimer fazem de Marx, e a peste freudiana, como Freud diz, com os conhecimentos da psicanálise de Freud e de Reich, de Wilhelm Reich, apresentando as possibilidades emancipadoras numa erótica da arte e da cultura, onde nós temos que ser livres. Essa erótica significa também nós deixarmos que Eros comande a nossa vida. Eros, que é aquele que busca reunir as coisas em unidades cada vez maiores, formando um mapa astral, um signo sem fim. O Eros é aquele que faz com que a gente pare uma guerra e diga: não, sejamos irmãos, não inimigos. O Eros é o que faz os bebês também. Claro, ele ajuda. Baco vem lá e ajuda com o rim. O Eros é aquele que é o responsável pela comunidade Linux. Porque nós, na comunidade Open Source, ou Free, doamos para a humanidade aquilo que nós temos de melhor. E também ganhamos do outro algo. Isso é muito interessante. E isso está nos jogos. A gente vê isso quando? A gente vê isso nas jams. Em vários lugares. A gente vê isso quando se joga. No YouTube, cheio de dicas para a gente atravessar as dificuldades. Pô, eu não estou conseguindo fazer tal coisa agora lá no BioShock Infinite. Eu posso no YouTube. Ou eu chamo alguém para vir jogar comigo e me... Nossa! Né? São perspectivas. Mais recentemente, apesar de que o Andrew Filber tem 70 anos, né, mas ele está numa estrada bem interessante, o Andrew Filber, de formação fenomenológica, tendo sido aluno do McLuhan e do Marcuse, vai se dedicar, e com alguma formação em lógica e computação, vai se dedicar a investigar inicialmente o uso social da tecnologia. Logo depois ele vai passar por uma coisa chamada hipermídia. E ele vai acabar falando sobre jogos. Ele não faz jogos. Ele participou de experimentos digitais, trabalhando, mas dentro da área de hipermídia e internet, interação, etc. Entretanto, muitas das discussões que ele faz são interessantíssimas, que são aquelas que dizem: as possibilidades da tecnologia são compreendidas como elementos participantes de uma sociedade crítica centrada no sujeito humano. Nós temos um colega que, aqui na PUC, o professor Ítalo, que diz sempre que nós temos que pensar os softwares para humanos. Ou seja, na qual o humano está em questão. Não é como o Colossus, quem assistiu essa ficção científica do final da década de 60 e 70, onde dois supercomputadores
na época o russo e o americano, começam a bater papo e decidem que eles vão acabar com a guerra e colocar o homem nos erros. Não é linguagem entre máquinas, sencientes, o que é diferente, mas sim aquelas coisas que nós fazemos, que estão num nível alto, baseado nas máquinas, que são softwares, games, com os quais nós nos dirigimos a humanos, a questões humanas, a relações. E o Andrew Finberg é muito interessante porque ele é um dos autores que está por trás da base da discussão toda no Canadá e os movimentos que existem de código livre, de aprender brincando, de jogos. Para ter uma ideia, porque a gente fala, o Canadá é legal, o Canadá é muito incrível do ponto de vista empresarial, e é mesmo. Mas também eles têm lá pessoas que pensam. O Canadá não é só um país que busca os melhores do mundo, principalmente do Brasil, Índia, China, para levar para lá para fazer as coisas, porque eles têm muito dinheiro. Eles também possuem grandes pensadores, né, nesse sentido. Então, eu acho que eu dei assim, um tópico só para falar. Meu interesse não era pesar, mas era apresentar algumas gotinhas para uma discussão. E eu vou seguir um pouquinho aqui e vou falar sobre a conjunção. A conjunção ela está colocada dentro do trabalho do Richard Sennett, o artífice da editora Record. Essa conjunção nós podemos falar que o artífice é aquele que usa a mão, mas a mão não trabalha sozinha. Ela trabalha numa coisa chamada próximo a essa região, que é o homúnculo de Broca. E nela é reservada a maior área para a mão, hiperespecialização. Ou seja, mão e cérebro estão juntas. São uma coisa só. Então, enquanto significa, quando eu estou fazendo, quando eu estou escrevendo código, quando eu estou fazendo level design, quando eu estou desenhando, quando eu estou pintando, eu estou pensando. Eu penso com os dedos. Vou contar, eu esqueci o nome do ator, mas o David Lynch contratou um cara para fazer o filme dele, porque ele ficou observando esse ator, que sentou numa mesa, e ele lambeu todos os objetos da mesa. Vocês não acham isso maravilhoso? Né? Eu acho isso maravilhoso. Quem de vocês não colocava coisas na boca quando era criança? Hã? Ou nos orifícios, ou se encostava. Esse cara, ele tem um aspecto sinestésico, proprioceptivo, extremamente avançado. E ele fez um filme maravilhoso. Compreende? Mas ele, com isso, ele está ligando o epitélio labial dele a todas as funções cognitivas que ele possui. E é o que nós fazemos com a nossa mão, com as nossas mãos. Não é verdade? Quando cansamos de escrever com a mão direita no quadro, atiramos o giz para cima, pegamos aqui e saímos escrevendo com essa. Para dar uma folga. E também exercitar outra, né? Então, o artífice no campo dos games, na perspectiva indie, constrói um mundo para o outro e para a cultura. Essa regra foi descrita por Lev Menovich em 2001, quando ele vai dizer que o objeto digital é produzido pela cultura, ele entra na cultura, volta para a cultura como um objeto, o celular, as apps realmente, isso. E com isso ele modifica. É o caso da loucura que nós vivemos hoje do WhatsApp. Aliás, expressão maravilhosa, o que há, a gente diz aqui na PUC, o que rola na rampa, né? Por quê? Porque ele permite a gente construir um diálogo comunitário muito incrível. Pode ser usado para qualquer coisa. Mas o que me interessa
como pesquisador, é que nós disputamos as possibilidades para a construção de algo juntos. Então nós estamos fazendo um projeto de pesquisa, um projeto de game, um projeto de discussão dentro do grupo de pesquisa, utilizando o WhatsApp como uma ferramenta. Tendo liberdade, a gente pode rir, pode chorar, a gente pode falar, botar links, fazer isso, fazer aquilo. E isso é muito legal. E mostra que nós podemos estar conectados, mas não ficamos só assim, a gente tem que se encontrar também. Então, e os jogos fazem isso. Eu não preciso falar quem joga aqui. Você sabe que a gente se reúne para jogar, né? Então a gente faz festa, toma refrigerante, a gente toma cerveja, come pizza, né? E vamos lá, né? Estou pensando no BioShock, preciso resolver isso. Travei de novo. Um orientando meu, que está em Porto Alegre, fazendo um semestre de visita na URGS, uma professora lá, passou por aqui e foi lá em casa. Nós jogamos Everybody Go to Rapture no PlayStation 4. E a gente ficou 4 horas jogando o jogo, voltando para trás, não sei o que, olhando os espíritos, as entidades transmutadas quanticamente. Escolha o nome que quiser, Max Planck, né? E assim por diante. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Um exemplo que quando eu vi no vídeo, pela primeira vez, eu me emocionei muito. Eu me emocionei quase tanto quando eu instalei no meu computador, em 1992, o jogo Myst. Eu chorei porque eu disse, finalmente! Aí um amigo meu que viu disse, mas não é o que tu queria fazer? Mas ela já está feita. Eu disse, claro que está feito. E é tão bom saber que tem mais pessoas que pensam como eu penso. E eu vou fazer junto com eles, um dia. Hoje, eu sou um dos financiadores da sequência do Myst no Abduction. Claro, com isso eu estou dizendo para vocês que eu sou o tipo de cara, né, como Wagner, assim, que queima a mobília para aquecer o modelo. Né? Então, o que eu vou mostrar para vocês é maravilhoso e talvez eu fale durante a passagem e se vocês acharem que eu estou falando besteira, mandem eu calar a boca. É um delicado exemplo. Quem não soltou corda quando era criança? Eu soltei milhares delas. Eu fazia as minhas próprias. Eu pintava elas. Eu perdi inúmeras pandorgas e aviões. Eu corria atrás delas, como quem corre atrás do desejo. Isso é um game. Isso é feito dentro do motor de jogo. Não é fora dele. Isso foi feito por uma equipe de artistas técnicos da Epic que fazem um tournament, um real tournament, um jogo de tiro, e que num determinado momento eles dizem, vocês podem produzir uma coisa que vocês querem. Eles fizeram isso. E o mais lindo é que tudo aqui é modelagem em tempo real, orientado a objeto. Lá vou eu e vejo noite escura e adentro do mar profundo, buscando segredos que eu não sei quais são e que são em mim. É isso que essa doce personagem faz. Se você ama mesmo a família, deixe o amigo. Jogue um jogo, pense sobre ele, converse com os amigos.
é muito emotivo, é muito, sabe? Mas nós também podemos sorrir, sonhar, cantar, né? Ficar felizes que o nosso trabalho ficou, nossa, fui eu que fiz isso? Cruzes, não reconhecendo, bacana. Então, em função disso, eu vou colocar uma coisa para vocês, que agora é uma... que alguém falou, vai falar de Lacan, né? Diz assim, opa, né? Desejo em relação ao grande outro, l'autre, em francês é o outro, é a cultura, a linguagem, o código, assim por diante. Seria a demanda do grande outro. O Lacan vai dizer o seguinte, da nossa condição de sujeitos, somos todos responsáveis. Ele diz isso em pleno maio de 69. Na escada do Panteão, falando com os estudantes. Porque o seminário não acontece. Ele dava um seminário toda semana, e há aquela greve dos professores e estudantes, e ele vai. Da nossa condição de sujeito, somos todos responsáveis, na minha modesta opinião, é justamente o espírito do Games for Change. Ou seja, quando o Gilson diz que nós falamos no Games for Change e discutimos conflitos globais, é para refletir sobre esses conflitos e pensar soluções alternativas em função de uma humanidade mais ampla e maior. Que era o sonho de Freud, de Einstein, e que foi proposto por Bertrand Russell. As Nações Unidas, em mundo mais fraterno. E por incrível que pareça, foi um lógico que propôs a Anistia Internacional, Bertrand Russell. Vocês já ouviram falar dela, certamente, que é uma coisa muito interessante, maravilhosa, e que é no sentido de nós termos um mundo sem fronteiras, sem diferenças, sem restrições e sem preconceitos, no qual nós tenhamos fraternidade. Então é tão bonito a gente ver alunos da gente, formados aqui na PUC, que estão trabalhando na IBM, por exemplo, e que mostram que eles estão coletando e estão providenciando água para as pessoas em Minas que estão precisando, que estão fazendo campanha. Então, assim, esse eu acho que é o espírito desse evento que aqui nós estamos participando. E eu queria mostrar que a filosofia, nesse sentido, apesar de ser algo também muito técnico, em muitos momentos, ela também participa das mesmas expectativas e emoções que nós temos. E eu queria dedicar, eu sempre dedico os meus textos, as minhas falas a pessoas, tal, uma mania que eu tenho, né? Assim, eu queria dedicar aos poetas, artistas e pensadores que nos ensinam que devemos ser livres. E eu fico muito feliz que eu tenho aqui dois artistas, o Canato e a Silvia, que estão participando. Eu tenho vários pensadores aqui, né? E eu tenho os orientandos meus também, e tenho vocês aqui, né? E Games for Change. Muito obrigado. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa. Assim, eu sempre gosto de brincar. Vocês não precisam só apresentar problemas, podem apresentar soluções também. Ó, cara, corta o cabelo do outro jeito, né? Já é uma, né? Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, uma pessoa me disse, que é uma sugestão. Olha aqui, faça um regime. Eu fiz. E aí? Querido Gilson, por favor. Como é que você vê a chegada dessas questões para o ensino médio e fundamental? A gente já viu nos últimos anos uma grande expansão, especialmente no ensino superior e cursos técnicos, da temática games, nas várias abordagens. E agora o tema realmente começa a aparecer no MEC, começa a aparecer na discussão de políticas públicas. Você acha que dá para chegar no ensino médio fundamental e com que
cara você acha que seja interessante levar isso para a Europa? Sim, eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu acho que ela precisa ser discutida, e ela precisa ser discutida começando pelas perspectivas que já existem e as diferentes abordagens. Entendeu? Nós temos uma abordagem, por exemplo, que é você construir jogos que são instrumentais para serem usados na escola. Esses jogos já existiam e muitas vezes eles eram mais interessantes quando não eram digitais. Né? Por exemplo, o cubo de Cos, por exemplo, é um jogo lógico, que é usado até em terapia, né? E que é legal de usar, mas ele tem a sua restrição, tem o seu aspecto restritivo ali, ele tem os limites. A outra, essa é uma perspectiva muito forte e ela tem muitos percalços. A gente discutiu isso já há algum tempo no projeto do BNDES, né? Percalços porque elas tendem a instrumentalizar quando o conhecimento ele faz outra coisa para a gente. Uma coisa é a gente aprender algo para se instrumentalizar, outra coisa é nós aprendermos para sermos mais e nos tornarmos mais como o outro. Aí a gente pega fogo, não é? A gente não para. E a internet tem ampliado isso à enésima potência, a capacidade de fazer pesquisa na internet. Bom, a segunda posição, muitas vezes discutida pelo James Poljic, ele detona essa outra, né? É a posição em que você pode vir a utilizar um determinado jogo naquilo que você está discutindo com alguém. Por exemplo, vai discutir o tema do totalitarismo, da perversão, etc. BioShock, né? Vai discutir a questão da impossibilidade de se construir um imperativo ético de construção social, GTA. Né? Vai discutir a construção do mundo em função da natureza do homem, From Dust. E assim a gente pode ir pegando coisas. Essa é uma perspectiva. Ah, mas você vai dizer assim para mim, Petri, mas o Levine, quando fez BioShock, ele queria colocar uma obra que discutisse com o jogador, porque ele vem da área do teatro, da literatura, ele era o cara, digamos, formação de Brecht, teatro pensante, revolucionário e tal, ok. Mas, para muita gente, BioShock é apenas um jogo maravilhoso que as pessoas jogam. E algumas pessoas se transformam e começam a... que é uma desgraça. Tu tá jogando BioShock e fica assim, o que é aquele negócio ali? Tu acaba descobrindo na Wikia e tu vê que os caras na Wikia deles estão alimentando para cá, para lá e tal, e filosofia. Opa! Crítica à história americana, crítica ao calvinismo, crítica a isso. E aí o pessoal, nossa, mas tem isso? E como é, volta o jogo, joga de novo e caramba! Sabe? Isso é muito legal. Precisas ter um professor muito bem preparado para isso. Precisas ter um pedagogo grego. Mas não é difícil. Né? Tem que fazer pegar fogo, né? E a terceira posição é uma posição que ela nasce de dentro. Ela nasce de dentro da onde? Nasce de dentro daquela situação que é o professor universitário, ou mesmo o professor, ele quer expressar aquilo que ele pensa dentro do digital para o aluno. Ou ele quer construir com o aluno algo, o que é bastante complexo, porque o cara vai ter que fazer hora extra, né? Que é o nosso caso, né? A gente, por exemplo, somos professores e malucos da área de jogos. Então a gente trabalha 3 turnos, né? E no meu caso, que ainda sou apaixonado por desenho, escultura e pintura, eu fico assim, né? Sabe? Né? Então, mas e aí essa ideia de nós pensarmos a possibilidade da educação ser dada de um outro modo, e dizer, um novo modo inovador. Não é inovador. Alexander Sutherland-Neill já fez isso, em Summerhill. Maria Montessori, Pestalozzi, Froebel, para citar 4. 2 contemporâneos ao Piaget,
e a Freud, e 2 anteriores, da época de Schiller e Goethe. Então a possibilidade de você ter uma escola aberta, ativa, é possível, e no qual o jogo participe junto, não seja o centro da vida, mas a vida, o centro da vida ser o aluno e o professor. É possível. É possível fazer isso. Eu me lembro, Gilson, quando eu estava na escola marista, que eu fiz várias escolas. Quando eu não era expulso, eu mudava de escola, do primário, do jardim primário. Na verdade, fui só expulso no final da primeira série, né? Mas não porque eu era malvado, não era por outros motivos, né? Mas eu tinha um irmão marista que falava muito sobre, no primário, sobre geometria, e ele era doidão, ele gostava de espaço, espaçonave, essas coisas. E ele diz o seguinte: se vocês querem entender como funciona a lei da gravidade, amarrem uma laranja num barbante direitinho, 4 pontos, e rotacione ela. Aí eu achei, nós fizemos aquele exercício muito legal. Eu fui para casa, de tarde a minha avó disse: Luiz, você precisa molhar as plantas, as flores, porque em casa tinha flores, assim, o quintal era gigantesco, né? E eu fui lá pegar um balde assim, com água, e fui molhar as plantas, né? E eu fui caminhando com o balde. Eu olhei para o balde e comecei a fazer isso aqui. Até que eu comecei a fazer isso aqui. E a água não foi embora. Aí eu entendi por que o mar não sai fora. Entenderam? Eu joguei um jogo. No sentido fenomenológico. Eu espiroquei. Eu adorava. Compreenderam? Eu queria ter falado no começo, esqueci, que eu tenho uma saudade imensa do meu Atari, com aquela parte de jacarandá falsificado, sabe? Eu fiz o curso de análise de sistemas 2 anos em 74. Então jogando Atari e tal. E eu me lembro que quando a gente falava do Atari com o professor, nós tínhamos um professor que era uma coisa incrível, nos mostrou Abramones e mostrou que existia o 3D, né, e que isso um dia ia chegar pra gente, né? Aí eu disse, cara, então vai poder ser muito melhor do que aquilo que eu jogo. Aí eu ficava fiquei esperando. Né? Não sei se eu fiz se eu ajudei. Eu acho que uma discussão do James Paul G é um bom começo, com os professores, inclusive. Né? Aliás, nós tivemos a alegria de já ter ele no SP Games, né? Foi uma coisa assim, né? Orgástica. Tudo bem? Alguém mais? Oi. Seu nome, por favor? Pedro. Pedro. Sou jornalista e professor de filosofia na USP. Ah, beleza. Uma dúvida que eu tenho é que assim, é um termo que é corrente no mercado, que ele busca, na verdade, separar um pouco a questão, por exemplo, de jogos voltados para entretenimento. Tem os tais, aquele termo bastante polêmico, que muitas pessoas não concordam muito, aquele de serious games. Uhum. Você concorda com esse tipo de divisão, ou você acha que as coisas se mesclam um pouco, até pelo exemplo que você deu, por exemplo, Bioshock no ensino? Se uma coisa é falar do ponto de vista do Levine, o que ele queria, tá? Fazer. Outra coisa é como ele foi classificado. O problema é que o termo serious games, jogos sérios, ele surge numa determinada época, muito atrás, lá na década de 90, começo de 90, para uma determinada classificação. E ele foi transformado. A ideia era jogos cabeções. Entendeu? No começo. E virou jogos empresariais. Tem a ver com o norte da Europa, que eles começaram a produzir jogos para empresas, né, utilizando ferramentas digitais. Eu mesmo trabalhei para a General Electric, aqui no Brasil, que a gente fez chamado Serious Games, que era uma coisa muito interessante, todo com hipertexto e tal, todo gráfico, rodava em CD, que era um manual de treinamento de ética para os funcionários da General Electric. Era muito legal, era lindo, e ele tinha seguia toda uma série de parâmetros lógicos que tinha lá. Né? Não importava se começava assim, você é o
o cara do departamento de compras, o cara chega e ele oferece 500 mil reais para você comprar os produtos dele, né? E aí, não tem o certo ou errado, só que vai indo, vai trabalhando, sabe? As árvores vão trabalhando, tipo instrução programada, né? Muito interessante. Acontece que essa classificação, ela começou a ficar frágil num determinado momento, muito frágil. A gente discutiu isso muito no BNDES, no projeto da política de jogos. Entretanto, o que aconteceu foi o seguinte: quando começaram a surgir determinadas formas mais especializadas de designar as coisas, como health games, né, os jogos para a saúde, começou a melhorar a situação, né? Mas ela ainda é uma área que tem uma certa nebulosidade. E falar, isso é um jogo sério. Nós, por exemplo, aqui na PUC, gostamos de falar dos nossos trabalhos classificando mais especificamente como games poéticos, né? Que é o que nós estamos trabalhando no game poético, que realmente ele é poético, poesia, outra coisa, ou games acadêmicos, né? Que são feitos por professores acadêmicos, são realizados em pesquisas, isso eu acho que ajuda um pouco mais a situar, né? Porque imagina só, se os mesmos caras que jogaram que aparece naquele filme, o Indie the Game, né? Jogaram o jogo do Jonas, vou entrar no meu labirinto artístico filosófico, que participou da Bienal de Artes de Cerveira em 2011, como game artístico, foi jogar, os caras vão me destruir, cara. Mas é isso aí. Tem uma coisa que é super importante. Nós nos prendemos muito à ideia do público-alvo e à ideia de entretenimento. Mas a gente tem que lembrar que é melhor você ter 1% do que 100% de nada. Menos de 1%. A comunidade Myst no mundo, ela é minúscula. Mas a fidelidade, o ardor, o amor, a conversa é gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, no Quickstarter é um mês que corre o Quickstarter, patrocínio. Precisava $1,2 milhão. Em 2 semanas já estava $1,8 milhão. E quem ficou sabendo que tinha esse Quickstarter aqui nessa sala? Entendeu? Alguém jogou Myst já? Claro, né? Você entende o que eu quero dizer, então? Não é aquela coisa de estudar só aqueles números escalafobéticos. Então, se você vende para 0, se você vende para 0,5%, você vai ficar muito rico. Entendeu? Não, você tem que ser, tu tem que ter a tua turma, entendeu? Mas não pode hostilizar a turma do outro. Isso é um segredo. Não é? Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu não sou nem ludologista nem narratologista. Eu gosto das duas coisas. Acho que há excessos, às vezes, e há coisas maravilhosas. Eu ando pelo que se chama terceira via. Mas não sou eclético, entendeu? Não. Alguém mais gostaria de? Você falou bastante de jogos indies e é uma coisa que me interessa bastante porque é o que eu uso nas minhas salas de aula. Então eu já trabalhei com Papers, Please, já trabalhei com jogos que trazem mais essa veia política e artística. E eu tenho notado um surgimento muito grande de jogos indie, principalmente nesses últimos anos. O senhor acha que assim, o futuro dos games são jogos mais autorais, mais pessoais, ou a gente vai continuar com esses jogos de mercados blockbuster. Isso. Isso é uma questão muito interessante. A gente discutiu isso já no seminário que eu dou na pós-graduação bastante. Né? Tem uma situação que é assim, a gente tem que entender como é que funcionou o cinema, a televisão. O cinema seria o caso ideal. No começo do cinema, você conseguia pegar uma câmera ou conseguir comprar uma e fazer um filme, ok? Ponto. Né? Quando a televisão surge, ela já surge estatal. Ela já surge controlada pelo Estado, regulamentada, barará. Isso colocou um problema.
Porque até hoje o pessoal reclama que tem que ter os canais abertos, tem que ter os canais que a gente possa ter o seu programa lá. Seria legal se a gente pudesse, nós temos um programinha lá na televisão, né? Tá, o programa lá dos malucos da PUC, do Departamento de Ciência da Computação. Aí nós queremos todo mundo lá pulando, escrevendo fórmulas, né? Sei lá, a gente poder fazer o programa da gente, sabe? O surgimento do computador e a possibilidade do usuário programar o que é chamada estética transparente, você pode intervir com a máquina, você usa o assembler, vai lá e faz modificações, se for o caso, estou falando dos velhos tempos, né, que a gente debug 800 e mandava bala, né, sabe? Era lindo, né? Há uma outra coisa, você constrói um software. Você construindo um software, você consegue se expressar conceitualmente e até oferecer algo para o outro dentro dessa expressão. Pode ser uma planilha de cálculos, um software de departamento pessoal, sabe? Ou pode ser um game. Bom, o que acontece é que em determinado momento os games começaram a poder ser feitos também pelo usuário comum, pelo homem ordinário, que somos nós, e não pelas publishers. Porque as publishers gostariam de poder manter a coisa, né, dentro de um determinado escopo garantido e seguro. Esse movimento fez com que Valve colocasse Steam e que Microsoft abrisse o Xbox para produção e que, por último, a Sony começasse a colocar jogos indie no PlayStation Network muito atrasado. Mas isso tem mostrado uma certa variabilidade no campo. E isso em função também da pesquisa que é feita e sabendo que o cara já está com o saco cheio de jogar a nona versão daquele jogo lá e esgotou. Resident Evil o pessoal não aguenta mais, né? Houve muita reclamação, ou Lara Croft e assim por diante, né? São ótimos, são incríveis. Agora, essa possibilidade de você publicar o seu jogo, você fazer um jogo, construir um discurso, construir uma possibilidade de diálogo com o usuário, ela é fantástica. Ela não é o que às vezes algumas pessoas dizem e prometem, você vai ficar milionário. Não, mas talvez você consiga trabalhar e sobreviver, entendeu? Mas pelo menos vai estar fazendo o que você gosta, em vez de ser bancário. Partindo do pressuposto que você não gosta de ser bancário. Gosta, né? Nessa sala, pelo menos, eu acredito que... Né? Compreendeu? Então isso não é que ele seja... Ele é algo libertador e incrível no sentido conceitual e de fundamental para nós. E é o que eu briguei, eu e o Gilson, por exemplo, nós brigamos muito isso no projeto BNDES, né, de que estimular as universidades aqui com financiamento de games, as originais, né, e os desenvolvedores. Não trazer, não para os caras de fora vir para cá, tipo, Volkswagen se instalar aqui, ganhar tudo, entendeu? Não, isso não. Nós temos que produzir aqui, mas também temos que usar o que é bom de lá, nesse sentido. Então isso é muito importante. E a pressão vai ser incrível nos próximos 20 anos. Vai ser divertido acompanhar isso. Então, né? Aí eu sempre digo assim, mas o que eu vou fazer? Pega a relação das escolas, manda e-mail para elas, oferece o seu trabalho para fazer games na escola, por que não? Né? O Faz Game está acontecendo agora, a oficina, é maravilhoso. Sugiro vocês conhecerem, né? É um trabalho que por trás está o professor Estevão Plua, é um trabalho incrível, né? Para fazer jogos dentro da escola. Você constrói cenários jogáveis dentro da escola, né? É um começo muito interessante. Olha a onda do Minecraft, né? Sabe? É simplesmente enlouquecedor, né?
Daqui a alguns tempos, a gente vai ter crianças chegando aqui no curso de jogos que já são mestres no Unreal e no Unity. Quer dizer, senta aqui, vamos trabalhar junto. Vamos começar a trocar ideias, né? Eu já tenho um aluno meu, que eu estou acompanhando ele desde antes dele chegar, sabe? Nesse sentido, sabe? E é isso. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Claro, né? Eu sempre tenho as minhas ideias. Eu quero fazer um concurso nacional de mods, sabe? Quero agitar essa coisa. Fazer jam, isso é importante. Ao mesmo tempo, nós temos lá embaixo o campeonato de Smash Bros. Street Fighter acontecendo. Se vocês fizerem uma pulinha lá, tem 200 pessoas. É incrível. Ajudei? Só queria agradecer por sua pergunta, Vem cá, gente. grande ideia de apresentação e ainda seguindo nessa sintonia. Obrigado pela presença, pelo conteúdo. E eu queria convidar o professor Ricardo Nakamura e a professora Luci